Olá, boa noite, que todos possam ser bem-vindos. Então, 18 horas, o horário de nós iniciarmos, essa meditação, sempre à luz da doutrina espírita. Então, como eu falei, hoje o tema vai ser sobre redenção, Então, inicialmente, vamos para os nossos recados, que graças a Deus são muitos, sinal que nós estamos com muitos trabalhos, desenvolvendo muitas atividades na nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Bom, então, lembrando da campanha de doação do Livro Espírita, quem puder doar um livro, esses livros arrecadados serão disponibilizados para a venda por preços simbólicos, Só mesmo com o intuito de divulgar a doutrina espírita, que esses livros possam chegar a corações, para serem consolados. Então, quem puder colaborar, nós agradecemos. Nós temos o Cine Espírita, dia 3 de outubro, que será um domingo. Teremos a palestra às 9 horas da manhã e 9h30 daremos início à apresentação do filme Kardec. Então, quem tiver interesse pode comparecer à nossa Casa Espírita no dia 3 de outubro. Esse dia é o dia de comemoração, ao aniversário de Kardec. Então, uma data bem especial para a doutrina espírita. E também nós iniciaremos uma atividade agora de quarta-feira presencial na Casa Espírita, que vai acontecer a partir do dia 6 também de outubro, Então, dará início às 20 horas com uma palestra evangélica e terminaremos com o passe magnético, o passe espiritual. Então, também fica aí essa retomada de atividade. Então, neste momento, nós vamos tranquilizando o nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo, e vamos nos conectando com a espiritualidade maior, com os trabalhadores de Maria, sob a luz do nosso Mestre Jesus, para iniciarmos essa meditação, essa reflexão. Então, hoje a gente vai, primeiramente vamos, por partes. Então, vamos dar início como é de costume, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Paz e luz ao nosso coração. Então hoje eu vim trazer um trechinho, do livro O Evangelho por Emmanuel, onde ele vai falar sobre uma passagem, que está contida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Então, esse texto de Emmanuel se intitula Serviço de Salvação. Os espíritos mais renitentes, ou seja, teimosos no crime, serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre em instante, na experiência individual, em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença.
Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais. Nas contingências dilacerantes, requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele, e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Ou seja, criar olhos para perceber o que estamos recebendo. Então, a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões às expectativas de nossa visão imperfeita. Então, muitas vezes pedimos, mas recebemos, só que nem sempre receberemos aquilo que esperamos, Ou seja, nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata, e por isso um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Está contido também em Vinha de Luz, capítulo 129. Bom, então neste momento, redenção quer dizer proteção que nos livra de situação difícil, também pode ser sinônimo de salvação, de perdão das ofensas. Então tem várias ressignificações, esse tema. Mas o que a gente quer trazer é que naquela passagem onde que Jesus, acalmava a tempestade, estava com os seus discípulos, ali a tempestade seria, os nossos problemas, as nossas aflições, que muitas vezes crescem em forma de onda, que parece que o nosso barco, que é o nosso corpo físico, nesse sentido, fica até desalinhado, Às vezes ficamos com medo. E o que vem nos dizer essa passagem comentada de Emmanuel é que no momento da dificuldade que cada um está recebendo segundo a sua necessidade, ao seu crescimento, então não adianta a gente olhar a vida do outro, a dificuldade do outro, e ficar medindo o tamanho da do outro em relação à da minha. Porque aquela que é para eu passar é o que está necessário para o aprendizado. Então, nós não somos vítimas, Então, a doutrina espírita, ela traz muito bem isso, que nós não somos vítimas, nós temos sempre essa atração a algumas questões que nós precisamos resolver. Lei da ação e reação, E que como lei do progresso, nós temos que resolver. Nós viemos para cá para resolver essas questões. Então, cada um vai estar no seu nível de aflição necessário para o seu aprendizado, E que esse nível de aflição para o nosso aprendizado,
que nos dará a redenção, a salvação, né? É claro que essa salvação, essa redenção, não será total em uma única existência, né? Então nós viemos devagarzinho, pedimos para estar aqui hoje nesse mundo do jeito que está aí, que de certa forma vem sendo balançado já faz alguns anos, né? A única coisa é que algumas coisas ficaram mais ressaltadas desde o ano passado, né? Mas muitas questões também, principalmente voltadas à questão da pandemia, já está vindo à tona, né? Muitas intenções, digamos, imperfeitas, voltadas mais para o mal, que também é uma questão relativa a gente falar de bem e mal, né? Então, para uma pessoa que já alcançou e já abriu o olhar para enxergar o que é o trabalho no bem, o que é a verdade, o que é o amor, então esse já consegue olhar por uma questão do que é o mal, né? Nós vivemos nessa dualidade, mas ainda quem está na ignorância do bem ainda continua fazendo as questões pelo mal, só que de forma inconsciente, né? Ninguém acorda de manhã, ninguém fala assim, vou virar presidente, vou virar, uma autoridade, porque eu quero acabar com a vida de todo mundo, com a vida da humanidade, né? Porque uma pessoa desse tipo dificilmente consegue enganar por muito tempo, né? São questões psicológicas e coisas e tal. Mas, né, às vezes a pessoa, ela vem com questões, né, de reencarnatórias para se redimir de algumas situações e às vezes a cruz é pesada, né? Às vezes se torna esse jugo, esse fardo muito pesado. E aí então fica numa vibração, né, não tão equilibrada e acaba atraindo algo. Deu uma paradinha no vídeo, não sei se deu tempo aí de vocês. E aí então acaba desequilibrando, né, um pouco essas questões energéticas, atraindo às vezes os nossos irmãos imperfeitos. Alguns espíritos sofredores, né? E eles também fazem parte dessa nossa caminhada, dessa nossa redenção, né? Então existe um livro de Chico Xavier, né, que é Libertação, que fala muito sobre essa questão da redenção, sobre o perdão de espíritos obsessores, né, que realmente estava tirando a vida de uma jovem, a qual já estava, né, com uma debilidade de saúde por causa desse espírito obsessor. E aí então um dos espíritos familiares estava ajudando nessa questão, mas não podia interferir diretamente, né? Porque era uma questão dos dois resolverem. Então, muitas vezes, a gente fica em questões que não conseguimos entender. Por que às vezes aquela situação se prolonga, ela não dá certo, né? Ficamos naquela condição de que não conseguimos sair dessa tempestade que nos envolve, mas porque nós não estamos aprendendo a enxergar o que aquele momento está dizendo. Então, Emmanuel até aqui nos diz que muitas vezes nós ficamos rogando por lamentações improdutivas. Então ficamos, por que eu? Será que é só comigo? Eu vim para essa vida para sofrer, né? Quantos a gente não conhece, né? Porque eu quero algo, eu quero um amor verdadeiro, eu quero uma amizade verdadeira.
E muitas vezes nós não entendemos que nós temos que amar a nós primeiro, a conhecermos a nós primeiro. Eu já falei para vocês aqui, às vezes eu fico ouvindo alguns terapeutas falando que as questões que hoje nós passamos foram crises da infância, traumas da infância. Tudo bem, pode até ter sido encadeado naquele momento do trauma da infância. Mas qual é o gatilho que hoje está sendo disparado? Né? Então, qual que é o pensamento que nós estamos tendo hoje que está nos levando ao desequilíbrio emocional? Porque aí sim, devido a esse desequilíbrio emocional, então nós deixamos abertas as portas, nós entramos numa frequência mais baixa e nós atraímos esses irmãos que estão querendo, né, muitas vezes até nos ajudar, né? Já pensou? Né? Passa um espírito ali falando, nossa, coitada, meu Deus, olha só como a vida dela tá difícil. Aí ele começa assim, nossa, quanta similaridade com ela, quando eu também estava vivo, minha vida também era assim difícil. Aí começa dois, né, se lamentando ali, porque é isso, é essa simbiose. Então, muitas vezes a gente fica entrando em questões de vingança, né, de questões tão pesadas, sendo que, na maioria das vezes, nós aqui nos tornamos auto-obsessores. Às vezes é o medo, é a insegurança, e aí nós vamos atraindo espíritos que estão com medo, espíritos que estão se sentindo inseguros, e aí vai vivendo aquela simbiose, né? E aí nós vamos vendo cada vez mais o padrão do planeta Terra decaindo, porque não está conseguindo entender essas emoções que estão acontecendo, né? Então, nós ficamos muitas vezes nessa questão da lamentação improdutiva, do porquê comigo, e não paramos, respiramos e falamos, mestre, para quê? Deus, mostre-me o caminho. Isso é ter fé, isso é ter esperança, isso é acreditar nos planos de Deus, que nada está acontecendo por acaso, que tudo tem um motivo e que eu preciso melhorar. Então, qual que é a virtude que está esperando por mim? É a confiança? É acreditar mais na vida espiritual e me desprender mais da vida material? Acreditar realmente nos planos de Deus? Não é mesmo? Então, todas as nossas aflições, elas estão aqui para transformar as imperfeições em virtudes, para que assim, então, nós podemos alcançar a redenção. É um processo longo, é um processo que exige coragem para seguir em frente, mas acima de tudo, ela precisa do agora, né? Ela precisa do hoje, da vontade, né? Então, nós precisamos ter vontade de querer sair, né, dessa situação de ficar aí da forma inconsciente, né? Deixa a vida me levar. Né? Quantas vezes a gente não vê isso? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar no som do batidão, né? Deixa a vida me levar no final de semana, descansando. E aí, às vezes, a gente não percebe. Ou então, a gente começa a olhar para essas lamentações e fala, por que eu estou desempregado? Né? Mas o que você está fazendo do seu tempo? Como que o universo vai mandar
situações para que você possa ganhar dinheiro, sendo que você está olhando desse dinheiro só para o seu bem ali, para as suas necessidades. E o do irmão? E do mais necessitado? Né? Nós vemos mendigos dando lição de vida para a gente, de fraternidade, dividindo o pouco do pão que eles têm com o outro, com animais abandonados. Então percebam que não é a situação de não ter, de pobreza, de dificuldade financeira que faz a gente ser egoístas, né? Então cabe muitas reflexões para essa questão. O que está vindo de prova para a gente? Será que nós estamos entendendo essa prova, né? Essa doença, esse desemprego, essas questões coletivas que todos nós estamos aqui para passá-las. E por isso que cada um está passando de uma forma diferente, porque é segundo a sua necessidade. Qual que é a arte, né? Como Emmanuel fala aqui, estudemos também a arte de receber. Será que nós estamos estudando a arte de receber? Será que nós já agradecemos por essa doutrina dos Espíritos tão esclarecedora e tão confortante, que é uma luz nas nossas vidas, né? Então, ou a gente está com medo, né, das energias que nos cercam, ao invés de amá-las, de encaminhá-las, ou melhor dizendo, aqui não é seu lugar. Mas não, muitas vezes nessas lamentações nós vamos desequilibrando e nós vamos permitindo a ação magnética desses espíritos. E é assim que eles vão dominando, nos envolvendo. Jesus já disse: vigiai e orai. Então, vigiai e conheça-te a ti mesmo. Precisamos aprender a nos conhecer, a saber quais são as emoções que nos tira do prumo, do rumo, que nos balança, para que então nós possamos cancelar esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento. Ninguém está dizendo que é fácil, não é fácil. É um exercício contínuo e isso a gente chama de reforma íntima. É na primeira vez a gente perceber, a gente se tornar fraco, se tornar infantil e reconhecer a nossa infantilidade quando nós erramos, né? Mas para isso a gente tem que derrubar o orgulho, porque muitas vezes o orgulho não nos permite admitir que erramos, né? E às vezes a gente erra demais. Antigamente eu não aceitava, né? Eu ficava assim, meu Deus, como eu pude fazer isso? As lamentações improdutivas aí, ó. Mas quem não a faz, né? E aí então eu ficava, como eu pude fazer isso? Nossa, e aí nisso você não está se perdoando. Hoje eu já consigo olhar e falar assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Só prova o quanto eu sou infantil ainda, o quanto eu preciso crescer, o quanto eu preciso me desenvolver. E que então, a quem eu causei alguma estranheza, alguma dor, algum problema, que me perdoe. Se eu posso pedir perdão diretamente, que eu sei que realmente causou alguma coisa, porque às vezes também a gente coloca muita emoção, a gente coloca muita neurose nossa também naquela situação, né? Mas é pedir perdão, é falar, me desculpe, e nunca mais cometer. Às vezes esse nunca demora ainda umas 2, 3 vezes para poder ser colocado em prática,
né? Mas estamos aqui para isso, para desenvolver. E já diz, né? Se conhece o espírita pelo esforço de colocar em prática o evangelho, o amor, o perdão, a compaixão, né? Então, meus amigos, não tenhamos medo, não nos preocupemos, né? Eu sempre falo, não vamos viver a ansiedade do amanhã, porque hoje nós temos tanto trabalho. Nós temos tanto trabalho a resolver dentro de nós mesmos, a vencermos, porque o nosso maior inimigo está nas nossas emoções e nossos sentimentos. Então temos tanto trabalho para hoje que nós não precisamos nem nos preocupar com amanhã. E que assim seja, né? Bom, então neste momento eram essas as considerações. Vamos nos olhar, vamos perceber aonde nós precisamos melhorar, vamos ter esse olhar atento para nós mesmos, né? Nosso espírito é a nossa melhor companhia. E não é que aqui eu estou dizendo para sermos egoístas e olharmos só para nós. Não. É olharmos para o que nós precisamos resolver dentro de nós. Mas a fraternidade, o irmão, não espera a gente se resolver. Senão a gente vai levar existências e existências. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Isso é que é o mais interessante. E isso é o que mais os nossos mentores, né, os nossos mestres, eles se orgulham, né, que a física quântica chama de salto quântico. É quando a gente, de forma consciente, compreende todo aquele nosso processo de dor, aquele ensinamento, e nós tiramos o melhor daquilo e levamos para toda a nossa existência. Porque o espírito não morre, ele é eterno. Então, tudo que nós conquistarmos dessa forma, nós vamos levar. São a bagagem, os tesouros do céu. E é isso que importa. Bom, então vamos todos vibrar por esse planeta, a todos os aflitos, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos governantes do mundo inteiro, para que eles possam sempre estar assessorados por espíritos do bem, por fluidos de luz, aonde eles possam realmente enxergar o bem da população, entender qual que é a real função que eles possuem, que dentro dos nossos lares essas boas vibrações possam impregnar e ali serem armazenadas a todo instante, para que possa ser um refúgio até das espiritualidades superiores quando precisam se repousar. Que bênção que é receber um espírito benevolente dentro do nosso lar, que possamos ser dignos disso, harmonizando este lar, mantendo em equilíbrio, e que possamos também vibrar por nós mesmos, por todos os doentes, os aflitos, pelos mais necessitados. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, meus queridos amigos. E lembre-se, todos os dias às 18 horas estamos aqui nesse momento de reflexão, trazendo palavras um pouquinho mais harmoniosas para o nosso dia, e que é muito importante, né, estarmos sempre unidos,
Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã eu volto, né, com a palestra novamente e depois vai ser a Vânia na segunda, na terça, quarta, Vânia e seu João, quinta eu volto, sexta, o nosso breve estudo com a Vânia e assim por diante. Um grande abraço, fiquem com Deus, bom descanso, tchau, tchau.